Bom, então vamos lá, pessoal. Inicialmente agora sejam todos bem-vindos, né? Eu e a Carol vamos apresentar essa palestra, esse webinar para vocês, cujo título é Inovação em Forecasting e S&OP, Tecnologias, Tendências e Aplicações. Vamos tentar falar um pouco aí desses nossos 15, 20 anos de experiência nessa área, pioneirismo nessa área no Brasil, né? Então, a nossa agenda, nós vamos primeiro dizer quem somos nós, né? Um pouco sobre a nossa empresa, vamos falar sobre desafios nessa área de previsão de demanda, né? Quais pontos de atenção, desafios aí nesse assunto. Em seguida, eu vou falar um pouco de soluções para processo de S&OP de sucesso, então como desenhar isso bem na sua empresa, né? E aí, no final, vamos falar de algumas tecnologias, e especificamente uma ferramenta chamada Forecast Pro, e no final, comentar sobre alguns benefícios e aplicações práticas reportados aí por empresas de vários segmentos. Como eu disse para vocês no começo, é interessante que esse tema junta empresas de vários setores, então nas inscrições, aí na audiência, nós temos empresas muito diversas, né, desde celulose, indústria química, farmacêutica, indústria de consumo, couro, enfim, várias áreas, nutrição animal, enfim, várias áreas diferentes. Todo mundo tem problema, todo mundo precisa vender, lógico, na área de vendas e tal, mas todo mundo tem problema de entender melhor a demanda, né? Compatibilizar a produção com a demanda, com as vendas, né? Então a S&OP vem nesse sentido, e o forecast no sentido de a gente prever quanto será que eu vou vender aí nos próximos meses, para que eu me planeje bem, para que eu planeje bem a minha produção, os meus estoques, né? Então, essa é uma arte aí que a gente trabalha há bastante tempo, né? Então, vamos começar falando um pouco sobre a Belge, né? Bom, eu sou o sócio fundador da empresa, né? A empresa, esse ano, está fazendo 30 anos. Nós somos uma consultoria especializada em métodos quantitativos. Já fizemos mais de 1.700 projetos para várias empresas. Nossos clientes já reportaram mais de 3 bilhões de dólares em retornos, né? Acumulando. Isso são retornos que a gente fica sabendo. Tá? A empresa falou, usei a tecnologia da Belge e conseguimos tanto de retorno. Então, a gente foi juntando esses depoimentos aí. A gente constatou que 9 das 10 maiores do Brasil são clientes nossos. Então, assim, por exemplo, Petrobras, Vale, enfim, grandes empresas e várias outras, né? 80% dos nossos clientes são recorrentes, são clientes que já contratam a gente, depois voltam a contratar, o que para a gente é uma grande satisfação, né? Vamos em frente. Bom, o tema aqui de hoje, a Belge trabalha com algumas outras tecnologias quantitativas, mas o tema hoje é forecasting e S&OP. Então, aqui a gente vai falar sobre previsão de demanda, identificação de outliers, análise de eventos, séries temporais, regressão dinâmica, colaboração entre as áreas envolvidas, análise quantitativa e qualitativa e hierarquia de produtos, que é bastante importante também. Então, são alguns temas que a gente vai falar. Mas só para vocês saberem, nós também atuamos em otimização de redes e malhas logísticas, torre de controle, digital twin, simulação, big data, enfim, nós também atuamos em outras áreas que fazem parte do Analytics. Tá? Vamos em frente. Aqui alguns clientes nossos, né? Então, tem na indústria farmacêutica, é uma indústria que temos muitos clientes, especificamente de forecasting, né? É muito comum na indústria farmacêutica, tem vários exemplos. Operadores logísticos, portos, indústrias químicas, petroquímicas, mineração, pode seguir. Agronegócio também é um negócio crescente no Brasil, temos vários clientes. Metalurgia, muitos clientes nessa área, varejo, né? Então, Mercado Livre, por exemplo, é um grande cliente nosso provavelmente no last mile, né? Na entrega final, da rapidez, a gente faz muita coisa com o Mercado Livre. Máquinas e equipamentos, vamos seguir aí. Indústria automobilística também, várias empresas, tanto autopeças quanto montadoras. Indústria de bebidas e alimentos, por exemplo, várias franqueadas da Coca-Cola, enfim, várias empresas usam muito forecasting também, que é muito importante. Tem muito problema de sazonalidade, atender plano verão, que tem os picos de verão. E a área de serviço também. Então, várias empresas públicas, eletricidade, por exemplo, também usam essa tecnologia de forecasting para prever aí
as demandas de energia, né? Vamos em frente. Bom, falar um pouco sobre desafios atuais de previsão de demanda. Só um toque, pessoal. Tem alguém na audiência com o microfone aberto? Se puder fechar o microfone, a gente agradece. Bom, então, principais tendências em S&OP. Bom, uma coisa, todo mundo hoje fala de inteligência artificial, né? Então, tudo é inteligência artificial. Virou até moda, virou uma coisa meio de modismo, assim, meio... Eu até pessoalmente critico, às vezes, esses modismos. Mas, então, a indústria artificial, que a gente está falando mais de machine learning, né? Também se aplica a forecasting, né? E tanto é que vocês vão ver no final da palestra a ferramenta, a plataforma que a gente trabalha, chamada Forecast Pro, e ela tem dentro dela vários modelos matemáticos. Então, ela mesmo vê qual modelo matemático mais se adapta ao seu histórico de vendas, seu histórico de demanda, tá? Então, mas um modelo matemático recente é esse de árvore de decisão, que é baseado em machine learning, e que tem sido muito escolhido, ele tem ganho. Então, assim, a ideia é a seguinte: você tem o histórico da sua empresa, né, recente, passados últimos meses, e aí essa tecnologia ela vai em poucos segundos, ela analisa essa variação que você tem de vendas, ela vê qual modelo matemático mais se adequa a isso e propõe que você use aquele modelo matemático para fazer a previsão dos próximos dias ou meses, né? E o modelo que tem novo e que tem crescido bastante é esse baseado em machine learning. Então, sabendo que isso faz parte dessa tecnologia que a gente vai mostrar para vocês. Mas é um dos modelos matemáticos. Não é o único, mas é um dos modelos. Outro caso importante é a integração de dados externos. Então é importante você ver na sua previsão de demanda não só o seu histórico, mas também tentar ver relações entre com o clima, inflação, comportamento do consumidor, melhora, precisidade de demanda, eventos também, movimentos da concorrência e tudo mais. Tudo isso aí é considerado nessa tecnologia, nesse processo de forecast, tá? Então, só voltando um pouquinho, Carol, então, com o passar do tempo, você vai entendendo melhor quais desses dados externos são realmente relevantes para o seu negócio, né? E algumas plataformas modernas, como o Forecast Pro, que nós vamos mostrar, permitem a combinação dessas fontes internas e externas para você aumentar a precisão da previsão. Vamos em frente. Bom, outro assunto importante é o planejamento conectado e colaborativo, ou seja, é importante, assim, existem empresas que ainda fazem, né, de uma forma muito, inclusive às vezes grandes empresas, né, que a gente imagina que fazem uma bom forecasting, às vezes a gente se surpreende e não, a gente vê que não. As empresas estão muito atrasadas, por exemplo, fazendo previsão de vendas baseada na força de vendas, assim, aos vendedores. O que os vendedores falam, quanto eles acham que vão vender no próximo mês? Então, o forecasting é feito com base no chute que os vendedores dão. Então, o palpite dos vendedores é um dos dados que você pode considerar, mas na verdade tem várias outras coisas que têm que ser consideradas, né? Por quê? Você tem que conectar o pessoal de logística, você tem que área comercial, você tem que ter dados, você tem um histórico de vendas, você também tem que ver qual modelo matemático mais se adere àquele seu histórico também. Então, são vários setores que vão estar envolvidos e precisa ser um processo colaborativo, onde as várias áreas dão o seu palpite, dão a sua opinião de uma forma ordenada e produtiva, né? Então, essa SNOP moderna exige colaboração de diferentes áreas, né? E também, vocês vão ver que nessas tecnologias você tem muitas ferramentas matemáticas aí que são importantes, mas também é importante que essa tecnologia permite que você possa ter uma boa colaboração entre as áreas, né? Revisão da forecasting bem documentada. E, no final, só um comentário sobre Digital Twins para S&OP. A gente trabalha com Digital Twin, simulação na área industrial e logística há 30 anos no Brasil, somos pioneiros. E em alguns desses projetos, a gente tem usado também forecasting, ou seja, então você faz um gêmeo digital da sua fábrica ou da sua logística, você tem um modelo computacional com todos os processos e tudo, ligado ao seu banco de dados, ao seu ERP, na nuvem, e nisso a gente também pode usar forecasting para também ver a previsão de vendas, um dos elementos para você ver a previsão de vendas no seu gêmeo digital, ou seja, você fazer toda uma operação virtual da sua operação de forma completa. Nós também fazemos isso, tá?
Bom, vamos em frente aqui. Eu vou passar a palavra. Eu vou passar a palavra agora para a engenheira Carol, né? Ela eu só queria assim abrir um pouco o microfone. Se alguém tem alguma pergunta por enquanto, alguma dúvida, ou gostaria de comentar alguma coisa, fique à vontade. Se não, a gente vai no chat, a gente vai estar respondendo as perguntas que vocês tenham e no final vai ter uma sessão de perguntas, tá ok? Eu agradeço. Alguma pergunta, alguma colocação, pessoal? Se não, a Carol prossegue aqui. Bom, é isso aí. Obrigado. Obrigada, pessoal. Obrigada, Alan. Então, pessoal, seguindo aqui em relação aos desafios recorrentes, a gente trouxe alguns deles aqui listados. É muito comum a gente ouvir um desafio de você prever novos produtos. Então, eu tenho um produto recém-lançado, eu não tenho histórico. Como que eu faço para tratar um produto como esse? Então, aqui a gente vai abordar um pouquinho como seria a tratativa para casos em situações como essa. Outra questão que a gente até comentou um pouco antes é em relação a produtos que dependem de variáveis de mercado. Eu tenho um produto que é importado, então o câmbio afeta bastante ele, outras variáveis de mercado também podem afetá-lo. Temos também a questão que é fundamental, né, da gente ter integrado as principais áreas estratégicas no processo de S&OP, tanto para agregar com informações que o histórico somente não teria, e essa percepção dessas pessoas sem a questão da base matemática também não seria possível. Então, a combinação das duas é fundamental. E aqui a gente tem outras áreas, então a gente até pontua, né, se eu tiver uma promoção, uma campanha, alguma ação pontual lá da equipe de marketing, ou até mesmo comercial, como ela pode afetar essas previsões, enfim, e tratar esse nosso histórico com base nisso. Aqui a gente também vai comentar um pouquinho sobre o impacto no estoque de segurança e risco de ruptura, que também são desafios que todas as empresas acabam enfrentando. Aqui a gente traz também um outro ponto, que são 3 que a gente destaca como desafios bem impactantes. Desde a pandemia, a gente percebe esse comportamento de um novo normal. Então, as empresas tinham um comportamento, um patamar de vendas. Com a chegada da pandemia, esse patamar ele foi alterado. Então, algumas das empresas já estão em um novo patamar, um patamar acima do que já se tinha no passado. E esse histórico antes da pandemia, ele já não traz, e não, enfim, não representa tão bem a realidade atual da empresa. Então, como a gente trata situações prévias à pandemia, dado esse novo normal? Então, isso também são pontos que a gente acaba abordando. Uma outra questão é que, eventualmente, a empresa teve lá um comportamento atípico na pandemia e depois retoma ao seu comportamento tradicional. A parte de canibalização de produtos aqui também entra como sendo um desafio e uma tendência das empresas. E a parte de definição de meta para time comercial. Então, o time comercial ele acaba tendo esse desafio, né? Ele precisa bater aquela meta, mas você tendo uma previsão bem acurada e a percepção deles, você pode calibrar e alinhar essa expectativa entre áreas. Aqui a gente vai trazer alguns impactos. Falamos bastante, né, desafios, tendências, mas quais são os reais impactos que a gente tem se a gente não tiver uma boa previsão de demanda? Então, as consequências de uma má previsão de demanda seria justamente custos. A gente vai ter custo em estoque, vai ter custo de falta, o que é pior ainda. Eu tenho, por exemplo, vendido lá para o meu cliente um certo produto, mas eu não consigo cumprir porque eu não tenho o estoque lá desse determinado produto. Custos também mais voltados à parte de corrigir uma programação. Então, dado esse estoque de falta, eu preciso reagir a isso. E também a parte de alocação equivocada de produtos na cadeia de distribuição. Então, a gente vai detalhar brevemente um pouquinho sobre esses desafios. Então, quando a gente fala de impactos aqui no estoque, a gente tem um equilíbrio, né? A gente busca o ponto ótimo, para que eu possa dimensionar corretamente o que eu vou acabar vendendo nos próximos períodos, com o que eu vou programar ali na minha operação. Se a gente tem um excesso de estoque, a gente cai para esse lado esquerdo, a gente vai ter muito produto parado. Dependendo do produto, pode ser perecível, então posso acabar perdendo ele. Eu posso ter muito WIP, né, o Work in Process, então isso não é interessante para mim também. Um custo elevado no armazenamento, então às vezes você não tem aquele, digamos assim, armazém próprio, você está alugando ele, você tem muito produto que você acaba não dando giro. É parte da própria desvalorização dos produtos. Então, foi feita uma campanha, por exemplo, com uma determinada logo especial, e essa campanha não alavancou tanto quanto deveria. Então, você acaba tendo
aquele estoque ali parado, e aí ele já passou aquela data daquela campanha. Então, coisas como essa são desafios que a gente tende a evitar, a gente quer mitigar esses desafios aqui desse custo de estoque. Um custo de falta seria o outro lado, o extremo contrário. Então, eu previ de menos. Eu acabei olhando aqui e eu tive uma ruptura de estoque. Posso ter tido, por exemplo, uma perda de oportunidade de vendas porque eu realmente não tenho aquele produto dada essa situação. E até mesmo o custo da perda do cliente. Então, o cliente vai procurar, não acha produto na empresa, busca outra empresa para suprir essa necessidade. E aqui a gente tem também essa questão da gente não conseguir, por exemplo, atender esse cliente e perde ele, seja naquele momento pontual ou mais adiante. Então, são coisas que a gente não quer, a gente quer evitar. Fazendo uma boa previsão de demanda, você chega aqui bem alinhado, mais próximo do ponto ótimo possível. Quais são os impactos que a gente percebe na operação? Então, aqui, quando você tem uma situação, seja de falta, seja de excesso, você precisa buscar um equilíbrio. Então, isso acaba impactando a programação da produção. A gente vai precisar remanejar, fazer setups. Ah, não vamos mais produzir esse item, vamos produzir o outro. Então, isso acaba prejudicando esse planejamento que já se tinha sido feito, alinhado, para dar essa correção. Então, você acaba tendo uma menor eficiência aqui nessa parte da produção. E quando a gente fala de impactos na logística, que é um outro aspecto, é uma outra área que pode ser bem afetada, é em relação à alocação equivocada de produtos. Então, o que pode acontecer? Eu tenho aqui nessas bolinhas maiores a demanda. Então, quanto maior a bolinha, maior é a demanda que eu tenho naquela situação. Quanto menor, menor a demanda. E esse é o meu produto. Vamos supor que, por algum motivo, foi feita uma análise ali de forma conta de padeiro, estático, percepção, sem usar nenhuma base matemática, nenhuma ferramenta, digamos assim, que consiga trazer um alinhamento correto. Eu pego aqui e vejo que, estou prevendo que eu vou vender muito, aonde, na verdade, eu vou ter pouco consumidor usando esse produto. E aqui isso já me prejudica, tanto pelo excesso de produtos, quanto pela falta no seu devido local geográfico. Então, isso aqui não é o que a gente busca. A gente busca ter uma distribuição mais bem dimensionada. Então, onde eu tenho maior demanda, a ideia seria ter uma maior quantidade de produtos para atendê-la. E onde eu tenho uma menor demanda, uma menor quantidade de produtos. Então, isso também é um desafio logístico, porque às vezes você precisa trazer de uma outra região esse produto para tentar suprir mais um custo envolvido aqui nessa operação. Então, a gente falou bastante de desafios, né? Por que não trazer soluções para isso? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre as soluções para esse processo de S&OP de sucesso. Começando pelo básico, né? Então, o que seria o processo de S&OP? Então, vocês devem ouvir muito esse termo, alguns já devem ser da área, outros talvez estejam conhecendo. Então, S&OP é o Sales and Operation Planning. Então, é um processo que vai integrar as principais áreas de negócio aqui para alinhar o consenso entre oferta e demanda. Eu acho que tem alguém com o microfone aberto. Só um minutinho. Deixa eu ver se eu consigo silenciar. Pronto, acho que já foi. Certo. Então, você tendo as suas áreas estratégicas todas alinhadas, cada área vai ter o seu objetivo, ao final das contas, mas a gente precisa ter o objetivo geral, que seria o objetivo da companhia. Então, com esse consenso, a gente consegue alinhar tanto as expectativas da área quanto da empresa. Aí você tem aqui a oferta e a demanda balanceadas. Aqui a gente tem algumas restrições, dadas algumas áreas, então essa é a etapa que a gente vai comentar um pouquinho para vocês. O processo de S&OP ele pode ter diversos ciclos. Geralmente a gente observa o ciclo mensal, mas existem empresas que veem o ciclo quinzenal ou outros períodos aqui. Então, tudo se inicia aqui com a previsão de vendas. Eu pego o meu histórico, com esse histórico eu vou analisar tendências e gerar as minhas primeiras previsões. Em seguida, a gente já tem a parte do planejamento de demanda propriamente dito. Então, aqui a gente vai avaliar algumas variáveis. Por exemplo, alguma análise de incerteza, a gente vai revisar, por exemplo, políticas de atendimento de estoque ou situações que sejam necessárias para que a gente possa alinhar e seguir para a etapa seguinte. Se estiver tudo ok, tudo validado, não tem nenhuma restrição nesta etapa, a gente parte para o planejamento de capacidade. Então, nesse caso, eu vou olhar, será que eu tenho capacidade para atender essa demanda que eu estou prevendo para os próximos períodos? Será que eu preciso fazer algum ajuste? É possível? Como que eu vou me adequar a esse número? Então, avaliando todas essas condições, se for possível, a gente avança aqui para o Pre-S&OP ou reconciliação. Então, aqui a gente olha outros aspectos.
agora mais voltados para os aspectos financeiros, impactos, restrições que a gente tem. Então, eventualmente, aqui entraria um quesito mais estratégico. Então aqui a gente vai atender dessa forma, esse item ou essa região, dada essa nova estratégia que foi imposta aqui. Então, esse é um exemplo do que poderia ser usado aqui no pré-SNOP e reconciliação. E, por fim, a gente tem a conclusão e implementação. Então, estando tudo ok, não tendo nenhuma restrição dessas áreas que a gente comentou, a gente consegue seguir com o plano para a implementação. E assim que finalizado, ele reinicia o processo no próximo ciclo. Então, aqui uma breve descrição de como funcionaria esse processo macro. Então, avançando aqui um pouquinho mais, a gente tem a comparação dos métodos. Então, a gente tem, por um lado, o método quantitativo, que é um método mais matemático, ele vai usar com base toda a questão de histórico, as séries temporais, tendências, sazonalidade, enfim, eventos. Tudo que eu quiser relacionar, digamos assim, com uma forma matemática, a gente usaria nesse quadrante. Quando a gente fala do outro quadrante, que é o quadrante dos métodos qualitativos, aqui já entra uma percepção um pouco mais subjetiva, mas que também agrega um certo valor. Então, eu posso ter percepções que o meu histórico por si só não conseguiria trazer, como, por exemplo, um novo cliente entrando no portfólio, na carteira de clientes. Então, isso a gente consegue verificar com a área comercial. A gente pode ver uma nova campanha de marketing que o pessoal quer fazer para alavancar as vendas para os próximos períodos. Então, isso também é uma ação estratégica que pode alterar o comportamento padrão que o histórico por si só ele não pegaria. Mas essas informações a gente pode imputar na ferramenta, enfim, que a gente vai mostrar mais à frente, via eventos ou colaborações. Um outro ponto, voltando aqui um pouquinho nos métodos quantitativos, mais matemáticos, a gente pode tratar como regressão dinâmica. Então, eu gostaria de fazer correlações com variáveis de mercado. Então, você consegue trazer aqui inputs externos para agregar valor. Então, se eu tiver, por exemplo, uma mudança climática, eu tenho aqui, por exemplo, a questão do câmbio, a inflação, o consumo das famílias. Então, a gente traz esses valores e verifica qual é o impacto que ele traz para a gente. Será que quanto maior esse número, maior é a minha demanda ou é o contrário? Então, a gente consegue avaliar esse quesito. Alguém tem alguma pergunta? Ok. Então, seguindo um pouquinho, a gente falou brevemente sobre o Machine Learning, que é mais um dos modelos estatísticos disponíveis aqui dentro do Forecast Pro. O Machine Learning para previsão de demanda, ele funciona muito bem para alguns itens. Então, a gente até destaca principais aplicações. Quando eu tenho ciclos muito curtos ou quando eu tenho comportamentos mais complexos, que eu não consigo ter um padrão, digamos assim, mais claro de identificação, a gente consegue capturar por aqui. Então, o Machine Learning ele vai ser selecionado ali como o melhor modelo se ele se adequar a essas condições, por exemplo, identificar que funcionaria melhor, com uma maior assertividade. Também é possível prever volumes com baixo volume. Eu tenho itens que eu vendo 5, 10 unidades dele. Então, não é volumoso, não é algo que eu conseguiria, por exemplo, ter uma margem de erro mais tranquila. Então, para produtos como esse, o Machine Learning também funcionaria tão bem quanto. E aqui a gente explica um pouquinho como seria esse processo de previsão de demanda em linhas mais gerais. A gente tem aqui a importação de dados históricos. Então, eu tenho todo o meu dado de vendas, dados históricos dos últimos anos. Eu consigo subir essa informação por produto, por família, por regional, como eu achar mais adequada essa hierarquia de produtos que eu queira abrir. A gente consegue fazer a previsão aqui inicial com esses métodos quantitativos. Cada modelo matemático vai se adequar com um certo SKU. Então, tem um SKU que ele é de maior volume. Tem um modelo matemático que faz uma aderência mais interessante para ele. Isso ele vai fazer automaticamente. A gente até pode forçar algum modelo caso seja necessário. Aqui a gente consegue incluir informações de mercado, como a gente comentou, concorrência, a parte do market share. Eu quero ver, por exemplo, novos produtos, promoções. Então, tudo isso você pode agregar aqui também nesse processo. E, após essa etapa, você pode fazer uma análise desses dados e uma revisão. Vamos ajustar esse item aqui porque ele tem uma nova política que a gente vai considerar ou uma nova questão que a gente precisa incluir. Então, vocês podem avaliar e revisar esses itens finais. E, por fim, você vai ter a sua previsão final pronta ali para seguir adiante. Aqui a gente tem alguns pontos, eu comentei rapidamente sobre hierarquia de produtos que vocês podem subir, aqui eu só queria mostrar de forma ilustrativa como poderia ser isso. A gente tem aqui visões que podem ser mais interessantes para algumas áreas. Então, quando eu falo com a área comercial, para eles é mais interessante entender como que vai ser a venda, por exemplo, por regional. Então, para eles têm uma meta que é balizada com base nisso.
E as outras informações, elas poderiam entrar em níveis abaixo. Então, a hierarquia, para esse sentido, funcionaria como regional, categoria, família, produto e SKU. Quando a gente fala de marketing, muitas das vezes para eles é mais interessante a parte da família do produto estar no nível acima. Então, eles querem entender o comportamento de cada família dos itens para poder fazer uma revisão, uma campanha, alguma ação mais voltada a isso. E os outros itens poderiam entrar um pouco mais abaixo. Quando a gente olha para a visão operacional, aqui a visão é um pouco distinta, o mais interessante é saber o quanto que eu vou realmente precisar produzir de cada item. Então, eles vão querer entender um pouquinho mais sobre esse comportamento. Então, a gente pode subir essa hierarquia, né, de produto e SKU mais acima para avaliar esse comportamento. Ok, eu preciso produzir tanto deste item, tanto deste outro item para tais períodos. Isso a gente consegue mudar de forma dinâmica essa hierarquia para atender o interesse das distintas áreas e ter tudo alinhado. Então, cada área vai ter lá o seu objetivo com base nessa análise. Aqui a gente mostra um pouquinho sobre a parte de eventos e outliers. Então, o que seriam esses eventos, né? O evento ele pode ser tanto algo positivo quanto algo negativo. Geralmente a gente associa evento a algo positivo. Eu tenho uma campanha, eu tenho uma promoção, mas um evento também pode ser uma pandemia, uma greve de caminhoneiros, uma falta de produtos. Então, é tudo que foge do nosso padrão. Digamos assim, o evento ele é um outlier, é um ponto fora da curva. Mas nesse caso, ele tem uma etiquetazinha. A gente pode falar que isso aqui é justificável porque este ponto fora da curva foi uma promoção. Este outro ponto que a gente tem fora da curva, ele foi, por exemplo, uma falta de produto. Então, a gente consegue classificar esses pontos como eventos. Mas a gente também pode ter uma situação que é simplesmente um outlier. Não, ele é simplesmente um ponto fora da curva, não tem uma justificativa do porquê este número aconteceu. Pode ter sido simplesmente um erro, alguém colocou um zero a mais ali e não era para ser esse número. Então, a gente pode corrigir esse outlier. Às vezes é um apontamento equivocado na base, alguma questão como essa. Então, são tratativas que a gente pode ter para situações como essa que a gente percebe que tem um comportamento muito fora do padrão normal desse item. E aqui a gente tem algumas comparações, né? A gente falou bastante de modelos matemáticos. Eu tenho aqui um mesmo item que eu estou usando, aplicando, né, um modelo matemático mais simples e um modelo um pouco mais elaborado. Só para vocês verem como que o comportamento ele é afetado, você tendo um modelo mais voltado para esse item ou não. Então aqui a gente tem a famosa média móvel, o pessoal deve conhecer bastante. Ela não é precisa, ela é muito simples, o próprio nome já diz. E ela aqui, neste caso, a gente consegue até observar que a gente tem em verde é o histórico deste item. E o que eu tenho azul é basicamente esse comportamento dessa curva, dessa média móvel simples. E em vermelho a gente tem a previsão. A previsão ela fica flat, ela não está entendendo um comportamento tão bom. E a gente tem algumas nomenclaturas, a gente vai falar mais para frente, que é esse MAPE-MAD, né? Então, quanto que eu estou errando em percentual, no valor absoluto, quanto eu estou errando em unidades aqui, também em valor absoluto. Então, eu estou errando essa previsão em 85%, bastante. E aqui a gente olha por outro lado, se eu tivesse um modelo matemático mais interessante, que faz mais sentido para esse item, como a suavização exponencial, nesse caso a gente percebe que esse histórico em verde e o que temos em azul, que é o valor dessa curva matemática, eles têm uma aderência muito boa, então estão muito próximos. E isso a gente consegue ver até o impacto para a previsão. A previsão ela tem um comportamento interessante. Aqui a gente tem um erro bem menor, de 37%, dá para reduzir e tratar esse número, mas percebam a diferença como ela é discrepante. E aqui a gente também tem um MAD reduzido. Então, nesse caso, só para vocês verem como que funcionaria essa questão de você ter um modelo mais adequado para cada item. E aqui é falando um pouquinho sobre colaborações. Então, falamos dos modelos matemáticos, mas a gente tem percepções de pessoas estratégicas na empresa. Então, eu tenho, por exemplo, analista, comercial, executivo, e eu tenho uma reunião de consenso. Cada um deles vai olhar essa base e vai criticar esse número. Então, a matemática me trouxe o número 200. O analista pode ter uma premissa que ele vai justificar que, na verdade, deveria ser 250. O comercial pode olhar e falar, não, é 210. Cada um vai trazer lá o seu palpite. E no final vai ter uma reunião de consenso no qual a gente pode observar a percepção de cada um, alinhar essa expectativa, tudo baseado no modelo matemático. Então, percebam que esses números não foi uma percepção sem ter uma base por trás. Então, no final, você acerta esse valor. Você pode ter revisões em alguns casos, ou você pode simplesmente não ter. Todo mundo concorda com esse número, não precisa ser revisado nem nada.
E quando a gente fala de acompanhamento de performance, a gente falou bastante do MAPE e do MAD. Pela literatura, costuma-se falar que o MAPE ideal seria os 10%. Em torno de 10% é um bom número. Porém, tudo depende. A gente tem situações no qual algumas companhias toleram MAPEs maiores. Eu tolero, por exemplo, o MAPE de 20%, 30%, aí tudo depende da empresa, da política da empresa e também do setor daquele mercado que ela está inserido. Uma coisa que é interessante é que a gente pode observar o comportamento desse MAPE, né, ao longo do tempo. Então, eu tenho uma previsão aqui de 24 meses. Eu percebo que nos 12 primeiros meses ele tem um MAPE muito bacana. Porém, mais adiante, ele acaba tendo um MAPE maior. Então, eu posso observar e falar, ok, né, dado esses períodos, eu sou mais precisa. Mais adiante, eu preciso ter um histórico sendo reabastecido para eu conseguir uma previsão mais legal. E quando a gente tem previsões muito a longo prazo, a gente já usaria uma outra metodologia, que a gente vai falar também um pouquinho, que é a regressão dinâmica. Então, eu posso usar variáveis de mercado para trazer uma base mais precisa para esse meu MAPE num horizonte maior do que esse que a gente está mostrando. E o MAD também, a gente consegue ver essa variação mês a mês. Tudo bem até aqui? Alguma pergunta, alguma dúvida que vocês queiram fazer? Nada? Certo. Então, aqui a gente vai entrar justamente no capítulo de Tecnologias e Forecast Pro, que é essa plataforma, essa ferramenta que a gente veio comentando com vocês brevemente no começo da apresentação. Então, o Forecast Pro, essa ferramenta de previsão de demanda, ele foi desenvolvido lá pela empresa BFS, é uma empresa norte-americana. Eles já estão há 34 anos no mercado de software de previsão, então há bastante tempo, sempre ouvindo o feedback dos clientes e aprimorando a ferramenta com novas funcionalidades. Ao redor do mundo, são 40 mil usuários que usam o software. Anualmente, eles participam de competições e ganham com uma ferramenta com maior acurácia. E a gente tem aqui o lançamento mais recente do modelo Machine Learning, que a gente comentou, dentro dos modelos matemáticos disponíveis na ferramenta. Então, a gente apresenta aqui esse software aqui no Brasil. E aqui são algumas vistas que vocês podem ver, que vocês podem customizar dentro do software. Então, tanto a parte de gráficos, eu quero ver, por exemplo, o comportamento dele ao longo do tempo, eu quero ver como que está o desvio. Então, tudo isso você pode plotar. E aqui eu vou aproveitar para fazer uma demonstração ao vivo, para vocês conhecerem um pouquinho a ferramenta. Então, aqui a gente tem o Forecast Pro. Eu vou aproveitar para subir um novo projeto para vocês. Eu posso subir ele de N formas, posso subir ele via um arquivo em Excel, via MLT ou um arquivo ODBC. Eu vou aproveitar para subir um exemplo clássico, que é um exemplo de uma padaria. Então, eu espero que todos tenham tomado café da manhã. Logo mais a gente almoça, mas, enfim, a gente vai falar um pouquinho sobre doces e bolos. Aqui ele vai carregar um pouquinho. Esse tempo que ele está carregando é justamente porque o Machine Learning está ativado. Se eu quiser desativar, é quase que instantâneo. Mas, nesse caso, vale a espera, são poucos segundos e vocês vão ter um resultado muito bacana. Então, ele já carregou aqui para mim essa base. E a gente tem aqui, basicamente, esse comportamento. Percebam que eu não fiz nada, eu simplesmente subi esses dados de entrada. E a gente já tem em verde o nosso histórico desse item, por exemplo, dessa empresa. Em vermelho, eu já tenho a minha previsão para os próximos meses. Então, ele já fez isso automaticamente. Para fazer esse trabalho, ele conta com um robozinho chamado Seleção Especialista. Então, esse robozinho, ele faz o trabalho de escolher o melhor modelo matemático e alocar para cada item. Então, ele faz N testes e escolhe o melhor para a gente. Contando um pouquinho sobre essa base, então a gente tem uma padaria, que seria esse total aqui dessa padaria, e a gente tem dois principais grupos de produtos, que seriam os cakes e os muffins. Dentro de cada grupo de produto, a gente tem os clientes. Então, aqui eu estou dividindo por cliente. E dentro dos clientes eu tenho o SKU. Posso ter o cake de morango, o cake de chocolate, o cake de cenoura, enfim. Então, cada um destes itens é um SKU. Perfeito. Essa forma de quebra vocês podem fazer de formas bem diferentes. Eu gostaria, por exemplo, de ter o meu cliente acima, gostaria de ter uma regional, gostaria de ter uma outra forma de classificar aqui esses meus grupos de produtos. Também é possível. Então, visto isso, a gente consegue navegar, ele já vai atualizando essas informações aqui para a gente. E um ponto que é interessante, eu vou plotar para vocês verem, são esses valores ajustados. Então, é essa linha em vermelho do lado esquerdo desse gráfico. A gente consegue ver como que está a aderência deste nosso modelo matemático. E para ser mais preciso, a gente consegue ver num relatório como que está este percentual. Então, percebam que quanto mais aderente, menor é este número. Então, menor é o meu erro.
Então, aqui a gente percebe que essa padaria ela tem uma previsão muito boa, muito interessante, tem no MAPE aí apenas de 9%. Eu comentei dos modelos matemáticos, então aqui ele vai ranquear. Então, eu não preciso ter o trabalho pesado de, vou testar este modelo. Não, ele já faz isso para a gente. Ele ainda traz um resumo. Eu testei esses 3 modelos, porque eles estão usando aqui como base o cumulado MAD. Então, aquele que desviar menos, digamos assim, eu testei vários períodos. O que teve o menor desvio acumulado ao longo desses períodos é o modelo matemático ideal para este item. Então, eu escolhi, neste caso, o Box-Jenks. Porém, o segundo que errou menos é a suavização exponencial. O terceiro é o Machine Learning. Só que ele testou tantos outros mais, só que a partir do quarto ele já errou tanto que ele nem colocou nessa tabela. Então, aqui é só para vocês terem uma ideia de como funcionaria essa análise. E percebam que se eu for mudando os itens, ele vai mudando qual é o melhor modelo matemático. A gente comentou do Machine Learning, que vira e mexe ele aparece aqui como sendo o ideal para muitos desses casos. Então, aqui nesse relatório, vocês têm outras informações. Eu não vou passar muito no detalhe, é só para vocês conhecerem um pouquinho mais, mas são métricas que podem ser usadas na parte de regressão dinâmica, para ver se o seu modelo está aderente. Eu subi uma base, será que essa base ela tem correlação? Não tem? Muitas das vezes você pode ter uma correlação que a gente chama de defasada. Então, eu tenho que, por exemplo, o impacto do meu aumento de preço, ele é sentido um mês antes, porque os clientes antecipam a compra. Então, situações como essa você pode também aplicar. Ele traz sugestão de estoque de segurança com base no seu histórico. Então, aqui já são pontos que ele automaticamente já trouxe para você. E o que a gente tinha comentado em relação aos modelos matemáticos, se eventualmente você quiser forçar e escolher um outro modelo matemático, nada te impede, se você tiver uma estratégia por trás para fazer isso. Caso não tenha, siga com a seleção especialista. Ela, o robozinho, soube fazer aqui as contas para a gente e escolher esse modelo mais bacana. A gente tem aqui várias outras aplicações. Então, quando a gente trata de produtos novos, então tenho formas de tratá-los. Eu vou pegar um exemplo de um produto com pouco histórico. Esse é um caso clássico. É um produto recém-lançado, tem pouco de um ano e pouco de histórico, não é suficiente para capturar uma tendência, uma sazonalidade. Então, assim, vamos supor que todo Natal eu vou ter um aumento de vendas. Mas se eu tenho apenas um Natal, eu não consigo dizer se o próximo realmente é um padrão deste período ou não. Então, eu precisaria ter pelo menos 3 para entender que é um comportamento de sempre ter alta neste mês. Como esse é um caso que eu não consigo pegar esse comportamento, percebam que a linha em vermelho, ele não consegue trazer um ajuste tão bacana com o nosso histórico. Porém, a gente consegue tratar de 3 formas. Eu posso fazer uma analogia, então esse item lançado, ele pode ter um outro item que se assemelha muito a ele. Eu posso pegar emprestado o histórico deste outro item, fazer uma analogia por ele, e aqui eu posso também informar o horizonte de lançamento, quanto que eu estimo vender para este item e usar como base esse outro histórico ali alinhado. Fazendo isso, a gente consegue ter um perfil muito interessante. Baixa de difusão é uma outra metodologia que vocês podem utilizar. Então, aqui é quando eu olho, por exemplo, para uma visão um pouquinho mais voltada ao comportamento do cliente. Então, eu tenho aquele público inovador que lançou o produto, é aquela pessoa que já está comprando produto sem ter campanha nem nada, ele já é incentivado a fazer isso. Porém, a gente tem os imitadores, que são muito influenciados pelo público inovador, que compra, que divulga, por campanhas e tudo mais. Essas são métricas que pesquisa de mercado, a parte de inteligência de mercado propriamente, consegue trazer e que você informa, o meu mercado potencial para este item é de tanto. Então, a gente consegue trazer isso aqui e agregar essa informação também para esse produto novo ou recém-lançado. E aqui a gente tem uma terceira forma, que é o modelo de componente. No modelo de componente, aqui a gente consegue trazer um híbrido. Eu gostaria de fazer assim, este meu item, ele tem uma tendência, que a ideia é que ele se pareça mais com este, e uma sazonalidade que se pareça mais com este outro. Então, eu consigo fazer uma combinação e trazer para cá também. Outros itens que a gente consegue tratar por aqui seria justamente a parte de você incluir um crescimento para a companhia. Então, a empresa tende a crescer 20%, 30% nos próximos anos, eu posso informar esse crescimento aqui, percentual, por exemplo. Uma outra questão é que vocês podem descontinuar algum produto. Vou descontinuar um produto a partir deste momento, a partir de alguns meses, então você consegue setar essas informações também por aqui. Passando aqui por mais alguns pontos, a gente tem a parte de mapeamento de produto. Aqui a gente entraria no quesito de canibalização de itens. Então, eu tenho um item e eu tenho um outro item. A gente consegue eventualmente casar o histórico deles. Acontece muito quando vocês têm algum SKU que muda o código, simplesmente mudança de código no sistema. Então, isso você consegue fazer. Ou quando é simplesmente a junção lá de 2 itens. Você pode alocar 100% do histórico de um em outro,
ou um percentual diferente. Então, aqui é apenas para ilustrar como poderia ser feito esse tipo de tratativa. E a parte de eventos, vou pegar aqui para mostrar para vocês, é uma forma de vocês imputarem informações dentro desse sistema. Então, perceba que eu tenho esse comportamento aqui histórico, eu tenho essa curva em vermelho, mas tem algum pico aqui em cima que está destoando bastante. Aí vamos supor que eu identifiquei este pico como sendo uma promoção. Eu consigo classificar aqui todas as minhas listas de eventos, eu posso fazer, aqui eu estou fazendo pontualmente, mas posso fazer em carga. Então, eu criei aqui uma promoção, e dada essa promoção, eu gostaria de informar que este pico aqui, que foi em janeiro de 22, foi uma promoção mesmo. Percebam que quando eu der um aplicar, o que vai acontecer com essa curva em vermelho? Então, eu dou um aplicar, e ela já identifica que este item, ele teve um comportamento atípico neste momento, mas este comportamento ele é justificável dada esta promoção. E essa promoção, a gente consegue replicar ela mais adiante. Vamos supor que eu tenho um mês um pouco mais fraco de vendas e eu gostaria de simular como seria o impacto de ter uma promoção ali. E a gente consegue replicar esse comportamento, seja para um evento positivo ou negativo. Então, aqui é um ponto interessante de vocês terem. Vocês também podem contar com um intervalo de previsão. Então, eu gostaria de olhar um cenário, digamos assim, realista. No cenário realista, eu tenho essa situação aqui em vermelho. Porém, no cenário mais otimista, eu tenho assim, essa curva superior aqui em azul. E no cenário um pouco mais pessimista, eu teria essa curva em azul inferior. Vocês podem setar esses percentuais para que ele possa ajustar esse intervalo de previsão. Então, aqui são outras informações que vocês podem ter. Regressão dinâmica, como a gente havia comentado, vocês podem subir outras variáveis de mercado, verificar a correlação ou não. Ele já traz isso no relatório de forma bem didática. O que ele rejeita, ele já destaca em vermelho e fala isso não tem correlação. E, enfim, ele justifica o porquê, com base em qual critério ali ele foi rejeitado. Uma outra questão que vocês podem ter é a parte das colaborações. Então, a gente comentou que cada área pode imputar a sua percepção. Então, para fazer isso, você pode simplesmente vir e definir. Eu tenho uma hierarquia. O analista é a primeira pessoa que vai revisar esses dados. Aí, em seguida, a gente tem o comercial. E terceiro, a gente pode ter o consenso ou os executivos. Então, aqui fica a critério de como vocês querem organizar essa hierarquia. Então, feito isso, eu consigo simplesmente vir aqui e criticar este número, como a gente mostrou de forma ilustrativa um pouco antes. Então, eu posso informar que, na verdade, vão ser 5.000, porque eu tenho uma premissa diferente, premissa X. Então, posso dar um simples aceite, e a partir de agora, a minha previsão vai seguir com esse novo número revisado. Então, essa parte principal que a gente queria mostrar em relação a essas funcionalidades que a gente veio comentando ao longo da apresentação, vocês contam aqui com diversos relatórios. A gente apresentou o relatório aqui mais voltado ao relatório de previsão, que é aquele primeiro ali que a gente mostrou, mas vocês têm outros mais. Então, aqui a gente tem, por exemplo, um relatório que vai trazer o compilado, todas as hierarquias, e aqui a parte voltada a quais são os números fechados para os próximos meses. Então, aqui vocês conseguem exportar, personalizar. Eu gostaria, por exemplo, de exportar nesse formato. Eu gostaria de exportar vertical, horizontal, incluir um total de linhas, colunas. Então, tudo isso aqui vocês podem ir customizando como vocês querem esse relatório. Assim, vocês exportam personalizado. Temos outros relatórios, por exemplo, se eu fiz alguma revisão, ele mostra qual foi a justificativa, qual foi o item, quando que eu fiz a revisão, e aqui no caso, fui eu que fiz aqui a revisão, essa mudança. E aqui, esse é um ponto que é bem interessante, inclusive uma das novas funções é o relatório FVA, é o Forecast Value Added. Então, eu fiz colaborações, fechou o mês, fechou o ciclo, eu subi esse histórico atualizado. Quem será que acertou mais? Será que foi o estatístico? Será que foi o analista, o comercial, o consenso? Então, a gente consegue entender o perfil de comportamento para alguns itens, determinada área pode ser mais precisa. Para outros, o próprio modelo estatístico é o ideal. Então, você consegue calibrar e ajustar essas percepções por esse relatório. Aí aqui temos também outras informações. Então, se eu fiz um tratamento de evento, aonde eu fiz. Então, os relatórios são vastos, vocês vão conseguir contar com o apoio deles, inclusive personalizar. Eu gostaria de personalizar essa comparação, gostaria de colocar um Pareto para classificar esse nosso relatório, então também é possível. E aproveitando para mostrar uma classificação de Pareto, eu poderia aqui incluir esse nosso Pareto. Pode ser um Pareto tradicional, curva ABC, ou eu posso ter um Pareto exclusivo da empresa. Tem empresa que tem a categoria AA, B, C, D, E, então você pode colocar também como desejar. Então, aqui eu vou mostrar também para vocês essa opção. Então, vamos supor que eu queira esse meu Pareto ABC, eu quero filtrar aqui por desvios. Então, eu posso ordenar aqui do maior para o menor, colocar uma cor e ok.
Então, agora, eu gostaria de tratar apenas os paretos A, para ser mais precisa, e eu vou entender por que está tendo esse comportamento, esse desvio tão grande. Então, eu já posso ir lá e atacar diretamente nesses itens. Então, esse relatório ele é muito bacana, vai ajudar vocês bastante nesse sentido. Temos outros diversos aqui, a gente não vai passar por todos hoje, mas em outro momento a gente pode marcar uma conversa mais direcionada para isso. Aqui vocês podem exportar esses relatórios, como a gente havia comentado, e vocês também podem simular qual que é o melhor período histórico para este item que vocês têm. Bem, acredito que na parte da demonstração da ferramenta era isso que a gente queria apresentar aqui para vocês. E aqui, ó, Carol, só uma falar, coisa, tem algumas perguntas interessantes aqui, só para eu saber, tá perto do claro. final, depois na parte de perguntas a gente começa com essas que já chegaram no chat, tá bom? Tá bem, combinado, a gente já chega lá. Boa. Então, aqui, quais são os principais ganhos em relação à ferramenta? A gente tem desde a melhoria da acuracidade, da acurácia da própria ferramenta, com esse robozinho que a gente comentou, que é a seleção especialista, e todos os outros tratamentos que vocês podem ter, desde classificar um evento, tratar um outlier e até como vocês vão tratar novos produtos. E aqui a visão geral de vocês terem centralizado todo esse processo de S&OP com as principais áreas e conseguir também efetuar um planejamento a longo prazo com esse desenho de um business plan, por exemplo, projeções de crescimento e avaliação de cenários. E aqui os principais benefícios e aplicações práticas, a gente tem aqui um case, é o case da Sorocaba Refresco, ele está completo lá no nosso site. E aqui é um exemplo de como eles, implementando o Forecast Pro, tiveram uma melhoria bem significativa no MAPE. Então, aqui foram 10% aqui de aumento na curiosidade, então uma melhoria muito boa para um setor como a Coca-Cola, 10% faz muita diferença. Então, percebam que aqui, ciclo a ciclo, eles conseguiram trazer essa melhoria, dada essa classificação aqui dos produtos. E esse é um outro case que nós temos também, um case da Monsanto, aqui já olhando a parte do WMAP, já avaliando a parte do volume mesmo, ponderado a esse critério. O ponto mais interessante deles foi mais voltado à questão de você ter centralizado todas as áreas estratégicas. Então, antes tinha-se essa questão de desafio de você conciliar as áreas. Então, aqui foi um ponto que, além da melhoria, foi possível unificar esse processo aí com as áreas estratégicas. E agora sim, acredito que a gente consiga abrir para as perguntas e responder as do chat que o pessoal enviou por aqui.